É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Nós estamos ao vivo pelas nossas plataformas aí do Maitá Mil Grau, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e quer conversar com a gente aqui no nosso Papo Regional. Hoje, um bate-papo bem bacana. Na realidade, nós vamos falar da nossa cidade, vamos falar de um dilema, de algo que está acontecendo na nossa cidade e que precisa, sim, ser debatido com a população. Nós já vamos entrar nesse assunto, mas antes de entrar nesse assunto, deixa eu mandar um recado aqui, um recado muito importante para os nossos amigos da Fibernet. Fibernet, a internet aqui da nossa região, da área continental. Você que acompanha a gente no Facebook, no YouTube e quer mudar de provedor de internet, está tendo dor de cabeça com a sua internet? Está esperando o quê para mudar para a Fibernet? Está esperando o quê? Olha só, liga lá no 0800 878 9734, isso mesmo, ligação 0800, de graça, hein? 0800 878 9734 e ó, faça lá o seu orçamento, muda de provedor, pare de ter dor de cabeça com a internet e venha para a Fibernet. A Fibernet é a internet da área continental. Quero também dar um recado aqui também importante para a mulherada, ou você que quer mudar o seu visual, olha só, Espaço Val Bronze. Espaço Val Bronze é um espaço bacana aqui na nossa cidade. Você liga lá no número 9974, não, vou repetir de novo, hein? 9974-240652 ou entra no Instagram lá, Val Bronze. Não tem o que errar. Você veja lá, você vai mudar o seu visual, você vai gostar. Entra lá no Instagram, lá do pessoal da Val Bronze e olha, com certeza é sucesso. Obrigado pela parceria, obrigado por todo mundo. Olha só, deixa eu já entrar aqui com os meus amigos, pessoal que nos acompanha. Está aqui nossa bancada de amigos, nossos advogados, nossos doutores. Quero dar uma boa noite, começando aí pelas mulheres, né? Pela doutora Daniele. Muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui, Daniele, participando. Boa noite para todos, boa noite, doutor Paulo, boa noite, doutor Rui. Boa noite. É um prazer estar aqui essa noite e vamos lá para mais um bate-papo. É isso aí, também com a gente, doutor Rui Eliseu. Doutor Rui Eliseu, boa noite, obrigado por participar aqui da nossa programação, hein? Boa noite, Fábio, boa noite, Paulo Magu, meu colega, Daniele Vargas, minha colega. Boa noite a todos que estão curtindo aí o Papo Regional. É isso aí, também com a gente, doutor Paulo Magu, advogado. Doutor, obrigado por participar. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Boa noite aí a doutora Daniela, ao doutor Rui. É sempre um prazer estar na presença de vocês. Vocês sabem que eu já estou ficando... Estou quase em todos os programas. Estou adorando. Vem aqui, barba, tira a barba, põe barba, arruma o cabelo. Olha, tá uma delícia. Estou adorando aí poder participar essas noites aí com vocês. Legal, bacana. Os nossos internautas, Tiago, o irmão Tiago, na paz, meu irmão, obrigado por estar com a gente aí, estar assistindo a gente pelo YouTube e também o pessoal que está nos acompanhando no Facebook. Muito boa noite. Se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, manda aí. Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do prefeito de mudar a rodoviária de São Vicente para um lugar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nesse assunto, eu vou colocar primeiro o vídeo do prefeito, tá? O vídeo do prefeito falando dessa mudança da rodoviária, e aí a gente entra no teor da notícia aqui para mostrar para o pessoal, tá bom? Vamos lá, acompanha esse vídeo, hein? O ciclo dessa rodoviária aqui, que nunca deveria ter sido rodoviária, está chegando ao fim. Dia 3 de maio, a gente inaugura a rodoviária ali no novo espaço na Capitão Moraguiar, mas a gente já anunciou o novo projeto. E é sobre esse novo projeto que eu quero falar agora nesse Direto ao Ponto. E o projeto da nova rodoviária é esse que eu estou mostrando para vocês. E a gente escolheu a Praça Bernardino de Campos por ser uma praça próxima na região central, com bom acesso pelas vias, acessa pela Santa Cruz, sai pela Lima Machado, e a gente consegue fazer toda uma reurbanização no centro da cidade. Mas tem pessoas propondo outros locais, então vou falar desses outros locais para vocês também. Tem gente que está sugerindo esse terreno aqui da Sangobão para ser a rodoviária, mas deixa eu contar um negócio para vocês. Esse terreno tem dono, e esse local aqui, essa área aqui, não tem dívidas. São outros terrenos
da empresa que tem dívidas. Então, não é simples, simplesmente chegar e fazer uma ação para tomar esse terreno. Não é algo que funciona, juridicamente muito complexo. Então, a gente precisa se ater à realidade, sabendo o que a prefeitura tem para utilizar e como pode utilizar. Esse aqui, infelizmente, é algo que não é possível. Tem gente que sugeriu esse local aqui, a antiga rodoviária, e eu acharia ótimo, se não fosse o problema de ser também um imóvel particular, que a prefeitura não tem condição de comprar. E mais, voltar para uma locação de rodoviária, como foi no passado, a prefeitura ficou 21 meses devendo nesse local aqui, um aluguel caríssimo, que até hoje a gente tem que parcelar e pagar essa dívida. Percebe como é difícil? A gente tenta fazer o possível, tenta encontrar um local nosso para investir um dinheiro nosso, para ter uma rodoviária para chamar de nossa, finalmente, sair do aluguel e ter um local organizado, bem reurbanizado, para que sirva para todos. É isso aí, pessoal. Deixa eu já voltar aqui com os meus amigos, comentaristas e juristas sobre essa questão, a mudança da rodoviária do Centro de Convenções para a Praça Bernardino de Campos. Bom, segundo o prefeito, vocês viram aí, segundo o prefeito, eles querem um local próprio. Se eu não me engano, o Centro de Convenções, ali onde é a atual rodoviária, é próprio. Essa dúvida ainda fiquei. Foram dadas sugestões aí pela própria população de voltar para a antiga rodoviária. Tem até fotos aqui, a gente tem algumas fotos aqui da antiga rodoviária. Ela era na Frei Gaspar, se eu não me engano, não era isso, doutor Rui? Foi na Frei Gaspar também. Foi na Frei Gaspar, né? E eles querem mudar para esse local aqui. Deixa eu só colocar aqui a imagem. A ideia é mudar para essa praça aqui, a Praça Bernardino de Campos, né? Essa praça aqui, onde a gente sabe que o pessoal tira ali a carta de carro, faz as provas, e gerou muita polêmica, gerou muita discussão entre a população. Essa discussão foi parar na Câmara dos Vereadores. Lógico, a Câmara representa o povo, né? Foi parar na Câmara dos Vereadores através de uma audiência pública. Foi convocada uma audiência pública, convocada aí pelo vereador Igor Ferreira, que nós o convidamos também para participar desse papo regional com a gente, para falar sobre essa mudança da rodoviária ali para a Praça Bernardino de Campos. E a gente está até esperando aqui, e a gente aqui quer saber da opinião dos nossos amigos advogados sobre essa questão. O que pode mudar, o que não pode afetar, o que pode afetar a população, essa questão de mudar para aquela praça ali, Bernardino de Campos, no centro, a Praça do Cartório, né, que a gente sempre chamou. Começando por você, doutora Daniele Vargas, a sua opinião a respeito dessa mudança, Você viu aí o vídeo do prefeito, deu para entender mais ou menos qual foi o que impulsionou ele a mudar de ideia, a mudar a rodoviária de local, algo que gerou muita discussão entre os moradores. Qual a sua opinião em relação a essa mudança de local à rodoviária? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, mais uma vez. Para falar a verdade, não ficou bem claro ainda o porquê da mudança, né? Eu estive lá no plenário, junto com o doutor Rui, e nós massivamente batemos na tecla de que nós queríamos saber justamente o porquê da mudança. Então, eu sou a favor da rodoviária ficar onde está, ou pelo menos o Centro de Convenções em 2018 ele foi planejado para ser uma rodoviária. Até que eu saiba, ali é um prédio público, né? É da prefeitura o espaço, e por que não ser lá? Se nós temos uma verba de 7 milhões, foi anunciado que tínhamos 7 milhões, depois foi anunciado que só tínhamos 6.500 milhões, e não está muito claro ainda, aliás, não está nada claro, né, sobre o porquê que a rodoviária não pode permanecer onde ela está, seja no teatro ou seja no Centro de Convenções, que hoje abriga um batalhão da Polícia Militar. Por que na praça, né? A praça, que estrutura? Tem acesso a quê? Acesso à rodovia? A rodovia lá, o prédio atual está bem acessível à rodovia. Acesso ao centro de São Vicente, que não tem a mínima estrutura para receber vários ônibus. A estrutura ali da Praça Bernardino de Campos, eu não consigo imaginar, eu passo por ali todos os dias, e não consigo imaginar uma rodoviária comportando restaurante, lanchonete, entra e sai de ônibus,
uma vizinhança extremamente idosa, umas casas muito antigas, de construção antigas. Então, ainda não está fazendo nada, para mim, pelo menos, não está fazendo sentido ainda essa mudança. Certo, certo. Nós já vimos algumas matérias e vocês, né, vocês tiveram a oportunidade de participar lá da audiência pública na Câmara dos Vereadores. Eu queria que fosse falado um pouco sobre essa audiência pública. Doutor Rui, você consegue passar um resumo de como foi a audiência pública? Sim, posso passar um resumo daquilo que foi essa audiência pública, e essa é a opinião deste que vos fala, do Rui Eliseu. A gente não pode deixar de falar que falta muita coerência na política de São Vicente, né? O vereador que pediu a abertura a instalação da audiência pública, e inclusive a instalação da SEV, né? Que seria uma comissão parlamentar de inquérito, então chama-se Comissão Especial de Vereadores, SEV, né? Para cuidar desse assunto. Eu notei que essa audiência praticamente foi para inglês ver, porque a cada momento ele enaltecia lá o fato dos vereadores estarem tarde na noite, ele principalmente e tal, parecia um comercial eleitoral, entendeu? Eu não senti firmeza nessa audiência pública, embora o aspecto positivo da audiência pública foi que os moradores do entorno da Praça Bernardino de Campos estiveram presentes e foram praticamente unânimes em rejeitar essa ideia absurda do prefeito Caio Amado de levar a rodoviária para a Praça Bernardino de Campos, uma praça histórica, uma praça que tem uma memória que remonta, inclusive, ao final do século XIX até. Praça das Lavadeiras, ali tem um valor agregado histórico, arqueológico muito grande. E o que me entristece, eu não falo como advogado, eu falo como cidadão, o que me entristece é a destruição da memória de São Vicente, que é feita por essas gestões e principalmente por essa gestão atual. Bom, falando novamente da audiência pública, me parece que foi feita mais para dar palco para uma certa deputada estadual, né? E também para tentar formar a ideia na cabeça de quem estava ali, que eles estão fazendo uma oposição. Mas, para mim, é uma oposição fake, porque até ontem eles estavam apoiando o prefeito, até bem recentemente, Igor Ferreira estava apoiando, batendo palma para o fechamento do Bom Prato, que foi um outro crime contra os direitos humanos da cidade. Enfim, é isso que eu acho dessa audiência pública, infelizmente. A audiência pública ela tem um grande objetivo de ouvir a população, acatar, apurar o que a população, o anseio da população, também apresentar os estudos que foram feitos para que essa decisão fosse tomada e, lógico, tomar essas decisões em parceria junto com a Câmara dos Vereadores, que a Câmara dos Vereadores representa aí a população. Essa é bem da verdade. Quem representa a população é a Câmara dos Vereadores. A respeito dessa mudança, doutor Paulo Magu, ali, hoje a rodoviária, ela está amanhã, na realidade, amanhã vai ser inaugurada a rodoviária provisória ali na Capitão Moraguiar, né? Vai ser inaugurada a rodoviária provisória, que já teve um bom aporte ali de investimento para poder mexer no equipamento que está ali, e aí já tem mais verbas comprometidas aí para começar a obra na praça, na Praça Benedito, na praça, como é que é o nome da praça? Eu esqueci o nome da praça. Praça Bernardino de Campos. Bernardino de Campos, isso. Porém, já foram gastos muito dinheiro ali hoje, no que é a rodoviária ali, no pé da Imigrantes, na margem ali, margeando a Imigrantes, na saída da Imigrantes. Quero a sua opinião, doutor Paulo, em relação a essa mudança, sair de perto da rodovia para ir para o centro da cidade. Como é que você entende essa logística? Passa um pouquinho da tua visão para a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. É uma coisa assim que eu diria tapar o olho do cidadão, né? Porque se você for ver, ali a logística do local onde ele está atual é o melhor lugar. Não tem como você falar outro lugar
o prédio, o espaço ali, centro de convenções, aquela área, foi, acredito que, destinada para esse tipo de trânsito, né? O centro de convenções, antes ia ser um teatro, e aí virou a rodoviária, que eu até achei uma coisa super bacana, super legal, porque tem um acesso fácil. Todas as cidades têm a rodoviária próxima a alguma rodovia ou uma via de acesso rápido, né? E para onde está indo, realmente, assim, é muito complicado, vai atrapalhar demais. O trânsito ali é caótico, é horrível, né? No horário de pico, você vai ter ônibus passando por ali. Se você colocar os ônibus que vão de São Paulo de uma em uma hora e meia, você vai acabar com aquela região ali, não tem como. Santos, que tem uma avenida larga de três vias, já fica complicadíssimo com a chegada dos ônibus e a saída dos ônibus. Então, assim, eu creio que foi um tiro ruim, né? Mas ainda dá para ele voltar atrás, acredito que ainda dá para ele voltar atrás. O que eu acredito que aconteceu foi que, pelo que eu andei vendo até outros vídeos, parece ser uma troca de serviço, né? Vão criar um hospital, não sei direito, mas parece que vão criar alguma coisa e em cima disso vão fazer a rodoviária. Mas meu pensamento, meu ponto de vista, vai ser um péssimo negócio. Ali é muito ruim, muito, muito, muito mesmo. Aonde está, daria simplesmente para reformar realmente, se a estrutura não está de acordo para uma rodoviária, a gente poderia gastar o dinheiro de uma forma mais correta. Eu acho que esse é um dos pontos, porque a área ali é uma troca de área, e provavelmente quem vai construir não deve estar gostando do local onde está. E se você olhar ali, está praticamente uma zumbilândia, né? Ali, a quantidade de viciado, de pessoas andando pela rua, do outro lado da rodovia já criaram aqueles muros, né, gigantescos, já para você nem olhar a favela que tem ali, ao invés de melhorar, né, a condição de habitação da população, eles criaram um muro. Então, agora, de vez de melhorar a localização onde está ali, o local onde está a rodoviária, para poder ter um comércio, para poder atender melhor a população, locais para parar o carro, porque mesmo do lado da polícia militar não tem segurança nenhuma para você parar o seu carro, né? Então todo mundo ali fica com medo, muito pedinte no sinal. Então, assim, eu acredito que ele está mudando para tentar, né, provavelmente uma articulação que ocorreu, né, de quem vai construir e para mudar, para tirar a visão ali da parte ruim de São Vicente, né? Não dá para criar outro muro tampando a favela, né, a comunidade. Então, é melhor trocar de lugar. Eu acho que foi esse o pensamento aí que gerou a troca do local. Agora, pela localização, não tem nem o que falar. Eu sou muito mais a favor de onde está. É do lado da rodovia, não atrapalha em nada o trânsito. Para você chegar até lá é fácil, para você sair de lá é fácil. Então, eu acho que vai ser uma troca muito ruim para quem mora, para quem passa pela praça e que sabe que o trânsito ali vai... não só o trânsito, a quantidade de ônibus que vai passar ali vai acabar com a via. Né? Não vai ser só o problema do barulho para os moradores dali, mas também a qualidade do asfalto, que a gente sabe que é péssima, né? A parte estrutural vai ser bem complicado. Isso aí destrói tudo, o ônibus acaba destruindo tudo. Esse é o meu ponto de vista, Fábio. Bacana, obrigado, doutor Paulo. Deixa eu só ler um comentário aqui a Tânia Gonçalves coloca o seguinte: a rodoviária atual só precisa de uma boa estrutura, pois quando os ônibus chegam e está chovendo, o embarque e desembarque é feito embaixo d'água. A Tânia Gonçalves, ela colocou aqui e essa reclamação o próprio prefeito atual fazia quando na outra gestão. Eu lembro de muitos vídeos ele falando sobre, porque como ele trabalhava em São Paulo, ele sempre utilizava ali essa rodoviária, que custou uma boa grana aí dos cofres públicos, e esse é o meu maior medo, mais um elefante branco, mais um equipamento público parado. O que vai acontecer? O que será desse equipamento público? E o que a dona Tânia coloca aqui é bem pertinente mesmo. Só precisa de uma boa estrutura, uma boa reforma em relação a esse assunto. Outro comentário aqui é da Yara Silva. Ela coloca assim: ó, importante investir na zeladoria.
com ações que venham evoluir o local, cuidar, transformar em um lugar melhor. É o comentário aí dos nossos internautas que estão com a gente no YouTube. Muito obrigado, muito obrigado. Voltando a falar desse assunto, porque hoje o tema é justamente esse, e a gente precisa falar dos custos, né? Dos custos. O jornal local anunciou o seguinte: nova rodoviária de São Vicente deve ficar pronta em 2024. O prazo foi esse, né? O prazo para ficar pronta essa rodoviária é 2024. No corpo da notícia está o seguinte: a nova rodoviária de São Vicente ficará pronta em meados do ano que vem, próxima eleição, né? A informação é da prefeitura, que nesta sexta-feira, na última sexta-feira aí, informou, né, no dia 14, informou que será construída em um terreno que pertence ao município na Praça Bernardino de Campos, no centro. Aqui, eu acho importante a gente falar também desse assunto aqui. A licitação também foi lançada nessa sexta-feira e o custo estimado é de 6,4 milhões, conforme a planilha orçamentária que faz parte do edital. Os envelopes com as propostas das empresas interessadas serão abertas em 19 de maio. As obras terminarão em 12 meses, após a emissão da ordem de serviço e a empresa vencedora. A rodoviária, ainda conforme o governo municipal, terá lanchonetes, lojas, sanitários e paradas de ônibus. Essa questão gerou muita polêmica entre os moradores locais ali estão relacionando essa questão. Por quê? Por causa do barulho, da movimentação e também da urbanização da praça. Doutor Rui, em relação a esse valor, você que esteve na audiência pública, foi falado alguma coisa a respeito desses valores, doutor Rui? Na audiência pública, eles não apresentaram nenhum documento. Eles apresentaram apenas argumentos fracos, argumentos, por exemplo, que falam bem desse projeto, mas como o doutor Magu falou, muito bem falado agora há pouco, ser próximo ao centro, isso não é qualidade para um projeto desse, isso é defeito. O melhor lugar, de fato, mas eu acredito que tem unanimidade aqui nesse programa hoje, é ali onde estava, lá no Parque Bitaru. Vou falar rapidamente de 3 atos que aconteceram nesse projeto absurdo de Caiamar. Primeiro, há um tempo atrás, não sei se vocês se recordam, estava praticamente caindo aos pedaços a rodoviária do Parque Bitaru, do Centro de Convenções, mas nada que uma zeladoria, que uma manutenção, do que um reparo, do que uma ação desse porte não resolvesse. O que acontece? Ele simplesmente abandonou o local, trouxe uma rodoviária provisória para a antiga faculdade ali na Capitão Moraguiar, que também é um local super inadequado, que tem feira de domingo ali já tem dificuldade com a feira de domingo, uma feira tradicional. Arrancou árvores que estavam ali há décadas, arrancou essas árvores do meio do canteiro da Avenida Capitão Moraguiar, para que os ônibus fiquem ali no meio da rua. E isso vai dinheiro. Olha só que absurdo. E após isso, o terceiro ato, esdrúxulo, ele, com essa ideia, desculpa a expressão, de mandar a rodoviária para a Praça Bernardino de Campos, como nós já falamos aqui, um crime contra a memória da cidade, contra a história da cidade, pelo que representa aquela praça. Com relação ainda aos moradores, os moradores estão desesperados por essa gestão do prefeito Camargo, ela é pautada pela, vamos dizer, pela arbitrariedade. Ele fala e acabou. Ele não consulta ninguém, ele não consulta a Câmara, ele não faz um estudo técnico, não ouve os conselhos, não ouve o conselho, nada. Ele não faz nada disso. Ele decide e acabou. E nós sabemos que, se Deus quiser, esse cidadão não sendo reeleito, isso aí vai ficar abandonado, e aquilo ali vai ficar... Ele está destruindo um patrimônio de São Vicente, que é a Praça Bernardino de Campos, que ainda ela remanesce nessa praça ainda
uma ideia do que serve uma praça. Aquela ideia de tranquilidade, ali tem escolas no entorno, ali tem crianças que passam para ir para a escola, tem idosos ali, as próprias casas são casas antigas, casas não tem nem garagem, os carros ficam na frente. Como é que isso dói? É o seguinte, eu digo que esse dinheiro que está sendo empregado, ele está indo pelo ralo. E, infelizmente, eu não posso, haja visto o que eu tenho visto, olha a mesma coisa, haja visto o que tem acontecido no caso dos transportes, naqueles contratos obscuros. Eu digo aqui para os meus colegas que eu estou nesse enfrentamento com relação ao Trantur, com relação à Sansetur, ele chicaneia nos processos para não apresentar a documentação. O processo tem mais de um ano e ele está, até agora, infelizmente, também a vara da Fazenda está morosa demais, né, por conta da carga de serviço, mas ele chicaneia, então, ele não tem transparência nessa situação. Então, o que me leva a achar, me parece, que tem coisas obscuras aí nesses valores que vão ser envidados para fazer essa tal rodoviária na Praça Bernardino de Campos. Tem coisa aí. Certo, certo. Olha só, aqui é a voz da população. Nós chamamos até pessoas que fazem parte do governo aí para participar e também dar a sua opinião, até para não ficar só nas nossas palavras. Seria bacana, e aqui os nossos microfones, as nossas transmissões estão abertas aí para quem é do governo, para poder participar e também falar a sua opinião e mostrar parecer sobre essa transferência da rodoviária para ali, para a Praça Bernardino de Campos. Agora são 20 horas e 29 minutos. Deixa eu ler um comentário aqui, eu achei importante aqui, e acredito que vocês vão poder dar uma certeza nessa questão aqui. Esse comentário. A Tânia Gonçalves comenta o seguinte: já é certeza que vai ser construída a rodoviária na praça ou é um assunto que ainda está sendo estudado? Não, dona Tânia. O prefeito anunciou, o prefeito anunciou que vai realmente construir essa rodoviária. Existe algum meio de travar essa questão, doutor Paulo? Olha, Fábio, primeiro eu quero colocar aqui na minha fala, eu acabei me dando uma confusão, que eu li 1 milhão de matéria e tentei buscar aí o máximo de conhecimento para trazer para o pessoal que nos acompanha. Eu misturei a parte de quem ia construir. Na verdade, foi uma venda de uma outra área para ser construído o complexo materno-infantil, e com o dinheiro ele vai construir a rodoviária. Em tese, você tem condições, sim, de verificar, né? Porque a gente consegue entrar com algumas demandas jurídicas para poder ser debatido isso com uma melhor certeza. Isso aí os nossos nobres convidados aí, que também são advogados, podem também estar comentando. Existe a possibilidade, sim, de, até por ser ali uma praça, a gente pode estar, assim, brigando referente a isso. Acho que a Câmara teria uma meia-culpa nisso aí, ela teria que estar brigando mais para que esse espaço, que é um espaço bem bonito, para quem viu a foto aí, é uma praça que poderia estar sendo até melhor utilizada para o lazer, né, da população. Então, assim, juridicamente a gente pode sim fazer uma ação ou pedir uma cobrança do próprio Ministério Público para que haja um estudo melhor referente à parte de trânsito do local, referente a como se essa praça, até a gente pode dizer que é um patrimônio histórico, cultural. Então, existem N formas aí que a gente pode sim brigar, e eu acredito que uma justiça séria vai verificar que pelo menos a gente precisa de um estudo maior, né? Não assim, vou construir a rodoviária ali, é o que eu acho e ponto, né? Acho que tem que ter um debate maior. A gente já tem aí a negativa da população do local, a gente tendo um aporte maior também
dos usuários de ônibus para que não seja mudada para praça. Isso são coisas que vão fortalecendo aí até uma própria medida jurídica. Acredito que uma cobrança junto ao Ministério Público seria bem viável para a gente poder discutir isso aí melhor. E até não queria, mas se for necessário entrar nos meios jurídicos, acho que tem grande relevância esse tema. Bacana. Deixa eu. Você estava falando da praça, doutor Paulo, e eu coloquei a foto. Olha só como que é a praça. A praça está aí, ó. Olha o visual da praça. É uma praça bonita, não é uma praça, não é largada ali de família. Muita família frequenta aquilo, muitas famílias frequentam esse local, crianças brincam. E a ideia é transformar nisso aqui, ó. Olha o tamanho do jardim que tem. Aqui, cadê? Olha o tamanho do jardim que tem e olha o tamanho da ideia que vai ficar o jardim. Com essa entrada, né? E aqui é a antiga, né? Então, assim, você vê que existe também a questão ambiental, que vai perder muito verde ali naquela área. É uma área bem considerável, uma área bem bonita, bem considerável, e os moradores estão preocupados com isso. Muito preocupados com isso. Tem um comentário aqui, gente, ó, eu achei super interessante também esse comentário aqui do Júnior, ó. Seria bem mais fácil investir os 7 milhões na rodoviária atual, evitar e os transtornos aí aos moradores do centro. É o comentário do Júnior Rodrigues aqui. Você também concorda com ele, doutora Daniele? É melhor investir na rodoviária atual do que investir nessa praça? Oi, Fábio, com certeza. Eu acho que todos nós aqui estamos na mesma linha de raciocínio, né? Todos nós preferiríamos que fosse investido lá na rodoviária atual, que é o teatro, né? Que se fechar vai virar um teatro de zumbi, ou sei lá o que pode ser, que pode virar depois disso. Mas todos nós queremos mesmo revitalizar aquela região e não jogar um lençol preto e esconder as mazelas, né, do local. Então, precisaria mesmo investir em urbanidade, né, em urbanismo, aliás, investir em infraestrutura. O lugar é grande, é bom, é adequado, sim, na minha opinião, continuo defendendo a estrutura lá da rodoviária atual. Então, a rodoviária lá é o essencial mesmo, foi inaugurada para isso, não tem por que você pegar só porque está quebrado ou isso ou aquilo, a gente não sabe qual é o motivo, né? Nas falas do prefeito, o motivo é porque a pessoa desembarca no centro de São Vicente, mas nenhuma rodoviária desembarca no ponto turístico, né? Se você for prestar atenção, realmente, todo mundo que sai de uma rodoviária precisa pegar um táxi, um Uber, um ônibus, que seja, para se deslocar ao local que está indo mesmo, né, fazer o seu trajeto e ao seu destino, né? Então, não tem porquê lá ser na área central, no comércio, na praia, que seja. Lá é um lugar, o lugar que deve ser mesmo. Tem que investir lá na infraestrutura apenas, né? Lugar de segurança, né? Embora tenha um batalhão de polícia militar, ali os furtos continuam acontecendo, há muito pedintes naquela região, tem muito usuário de droga, então teria que investir realmente ali eu acredito que o dinheiro que foi direcionado para isso dá sim para fazer essa reurbanização daquele lugar. Eu acredito, né? Não entendo muito de obra, aliás, não entendo de obra, reformo só a minha casa e olhe lá. Mas eu acredito que dê sim para fazer isso e dá em tempo ainda de o prefeito voltar atrás, né? Lá no dia do plenário, lá eu vi algumas manifestações, eu acho que o doutor Rui pode até falar melhor sobre isso, o pessoal recolhendo assinatura para fazer um abaixo-assinado e, quem sabe, entrar com uma ação civil pública para impedir esses desmandes aí da municipalidade, né? E impedir essa construção dessa praça, da rodoviária nessa praça. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso, né, doutor Rui? Vai ter, a pessoa, já estão colhendo assinaturas contra essa construção, doutor Rui? Veja, Fábio, como bem pontuou a Daniela e o Paulo Magu, vai ser preciso judicializar isso aí. Eu não acredito na eficácia
não tenho assim, muita esperança na questão dessa SEV de vereadores aí que foi feita para tratar a matéria, embora o vereador presidente tenha dito que iam pedir documentos, mas eu quero ver isso, eu não acredito mais em nada do que eles falam sem eu olhar aqui, ó, no papel, não acredito. Vai ser preciso, sim. E os moradores, alguns moradores fizeram uma comissão e estão conversando conosco, nós colocamos à disposição para ajudar, e provavelmente, muito provavelmente, nós vamos ingressar com uma notícia de fato do Ministério Público para que o promotor, o Ministério Público, seja provocado, questione isso, peça os esclarecimentos, os estudos que Caio Amado não apresentou e que suspenda isso, de início, preliminarmente suspenda isso, porque eu duvido que ele vai conseguir algum estudo de mobilidade, algum estudo dos órgãos competentes. Ali passa um rio, ali passa uma nascente embaixo ali, que foi canalizada, se eu não me engano, no tempo do prefeito, não sei se foi o Sebastião, mas ali passa um manancial ali embaixo. Ele não pode enfiar aquelas máquinas ali e derrubar e destruir a praça. Ele não pode fazer isso. Eu acredito que nós vamos lutar para isso, né? E o nosso objetivo é êxito mesmo, para que seja parada, para que Caio Amado seja parado nessa situação de destruir a Praça Bernardino de Campos para colocar uma rodoviária ali sem pé nem cabeça. Certo, certo. A preocupação... Esse da nascente é boa, viu? Eu não sabia que tinha uma nascente ali, não, doutor. Passa. Tem uma nascente ali de um rio ali. Olha, tem todo um contexto, hein, doutor Paulo? Tem todo um contexto. No final, Fábio, desculpa, só para completar, no final do século XIX, no começo do século XX, as lavadeiras ali, era o lugar onde elas lavavam roupa ali, sabe? Até remanescentes dos escravos, até. Lavavam roupa. Aquilo tem uma história muito grande. O que nos entristece na cidade de São Vicente, Fábio, é que os gestores, tanto o parlamento, tanto o legislativo como o executivo, eles não têm noção nenhuma histórica da memória da cidade de São Vicente, que a gente sempre fala, primeira cidade, célula máter, berço da democracia e tudo mais, mas isso fica na falácia, porque na prática eles nada fazem. Pior, eles destroem aquilo que se tem. É um caso complicado, que aí o Ministério Público, até pela questão ambiental e o direito difuso, coletivo, vai com certeza barrar aí, grandes chances de barrar, né, doutor Paulo, essa questão, até pelo direito difuso, meio ambiente, você pretende... até, doutor Rui, você pretende também colocar essa questão da nascente do rio aí nessa questão? Tudo que nós temos conhecimento, Fábio, tudo que nós temos conhecimento e comprovado, não é? Nós vamos demonstrar com esse instrumento que nós vamos fazer. Primeiramente, nós pretendemos ir ao Ministério Público para parar isso, para parar. Depois a gente vai pensar uma ação civil pública, então outra coisa, a gente vai ver, são vários caminhos, né? Vários instrumentos, cada operador de direito pensa de uma forma, né? Então, mas primeiramente a gente vai procurar o Ministério Público, com certeza. Entendi. Doutor Paulo, eu queria até entrar nesse assunto, em relação à audiência pública, a participação da população na audiência pública, algo que pouco acontece aqui na nossa cidade. Como é que você vê essa questão? E até para quem está nos assistindo, você pode dar uma explicação para a gente sobre a importância de uma audiência pública como essa que teve recentemente na Câmara dos Vereadores, para discutir e essa ideia do prefeito, essa ação do prefeito de colocar a rodoviária na Praça Bernardino de Campos? Olha, Fábio, você ter uma população ativa, você ter uma população que busque os seus direitos, né? Ali, essas audiências públicas é para os vereadores que nos representam, para as pessoas que estão ali colocadas para representar o povo, né? Seja ele pelo executivo, pelo legislativo, tanto faz, para ele ver qual que é o real interesse, né, dos moradores. Porque você vai lá, vota, o cara tem as ideias dele, você vota porque ele é parecido com o que você
que você busca, você vai lá, aperta lá o númerozinho dele, de 4 em 4 anos, mas nem tudo que ele propôs ali para você, às vezes acontece um percalço como esse, né? O prefeito, eu às vezes posso destoar um pouco do pensamento dos meus colegas, mas eu acho que a gente tem que ter atitude, né? Ainda mais quando você está à frente de um executivo, senão você não consegue fazer o desenvolvimento da cidade, né? Então, às vezes você vai ter que bater de frente, você vai ter que impor algumas ideias, porque senão não anda, né? E você vai ter que chamar a responsabilidade para você. Isso aí quando você está à frente de alguma coisa, você tem que ter esse peito, né? Não dá para ser medroso, porque senão a cidade não anda. Mas a gente tem que ponderar alguns pontos, né? Você tem que ouvir, pelo menos. Vou mudar de local. E a audiência pública, né? Essa parte que você fala com o povo, é exatamente isso. Os moradores de lá querem, a população que utiliza a rodoviária quer, a pessoa que transita pelo local quer isso, né? Toda a parte que o ônibus vai passar para sair da rodovia, que é o ponto A até o ponto B, todos esses moradores que vão ter esses ônibus passando em frente às suas portas, que vão ter as suas calçadas, as suas ruas sendo destruídas, esse pessoal quer isso aconteça, então essas audiências é exatamente isso. E o diferente do que o pessoal acha, o vereador, ele tem a obrigação de fiscalizar. Ele que tem que saber que passa essa nascente embaixo da praça, saber o valor histórico da praça, porque isso aí hoje, tudo tem que ser contabilizado. Pode ser uma praça que pode ser tombada, né, pelo valor dela, o patrimônio histórico, porque a gente não pode destruir o nosso patrimônio histórico. Pelo contrário, muitas coisas que foram destruídas, elas são revitalizadas, né, para você ter isso. Isso acaba até sendo um turismo, né, uma praça que nem eu sabia das lavadeiras, que o Dr. Rui acabou colocando. Então, assim, eu não sou contra a administração do Caio Amado, pelo contrário, eu acho que ele põe as ideias, tira as ideias do papel para colocar. Tem algumas coisas que ele pode errar, outras acertar, mas pelo menos não é uma pessoa aí omissa. Ele vai lá, põe as ideias dele e articula para que aconteça. Eu acho isso importante. Mas nesse ponto da rodoviária, eu não concordo com ele. Acho que buscar aí meios para comprovar que essa praça é importante, que essa praça não pode ser destruída, e o transtorno que esses ônibus vão acabar causando aí para a cidade de São Vicente. Certo. Obrigado pela sua opinião, doutor Paulo. Olha só, a Yara, ela comenta sobre a revitalização, revitalizar o local, penso que o ideal seria revitalizar o local já existente, transformar o entorno, como o Júnior já falou, né? Ali tanto dinheiro público já foi colocado ali, agora simplesmente fecha. Precisa saber o que se vai fazer nessa antiga rodoviária. Falando ainda sobre a participação das pessoas, que a internet, a gente até brinca e fala que às vezes um assunto na internet funciona como se fosse uma pólvora, né? Que só pega fogo ali e depois para. Por isso que a gente tem que discutir mais o assunto, discutir semanas e semanas o assunto para não cair no esquecimento. Porque quando cai no esquecimento, o poder público aproveita e vem e faz a ação, toma a atitude e o povo fica a ver navios. Por isso é importante estar sempre lembrando o assunto e estar sempre tocando no assunto. Doutora Daniela, em relação à audiência pública, queria que você falasse um pouco da importância da população participar da audiência pública, tendo em vista essa que teve aí, dessa mudança da rodoviária, que foi um chamamento público para a população discutir. Acredito que se tivesse mais pessoas, iria até chamar mais atenção do poder público. O poder público olha, calma aí, nem tá todo mundo contra, porque eles ficam meio que naquela. Não dá para fazer tudo, mas a gente está fazendo muita coisa. Mais ou menos o jargão do governo. E fala um pouco dessa importância da participação, doutora Daniele, na audiência pública. Então, Fábio, a audiência pública, assim, né, no meu ponto de vista, naquele momento lá onde eu participei, né, com os demais,
eu achei bem poucas pessoas, estava bem vazio, né? Poucas pessoas foram. O que eu vi mais foram os munícipes ali que moram naquela região, em torno da praça mesmo. Então, eu acho também que faltou uma divulgação sobre isso, né? Convocando realmente a população, porque é interesse de todos, não é interesse só das pessoas que moram na praça. Claro, eles seriam os mais prejudicados, com certeza. Mas é interesse de todos, daqueles que passam pela praça, daqueles que frequentam a praça, daqueles que usam as vias de acesso em torno da praça, né? Já tivemos também uma experiência, né? Não fugindo muito do assunto, mas tivemos uma experiência, em épocas não muito longe, não muito distante, onde a rodoviária foi ali no mercado municipal, né? E foi e assim, não foi legal, né? Os ônibus estacionavam em frente à praça ali da Igreja Matriz e não tinha realmente estrutura. E olha que o mercado municipal tinha banheiro, lanchonete, restaurante, mas não tinha o quê? Estrutura para receber os ônibus que ficavam estacionados em torno da praça. Então, a ideia não era boa, tanto que eles encontraram outras soluções para a rodoviária. Então, a rodoviária de São Vicente é um ping-pong, né? Você fecha os olhos, abre, ela está em qualquer outro lugar da cidade. O chamamento para audiência pública ela deveria ter sido mais amplamente divulgada. Ela não foi amplamente divulgada. O que nós tínhamos lá era realmente os representantes dos moradores que moravam ali, que moram, né, desculpa a retórica, mas que moram ali ao redor da praça mesmo, Bernardino de Campos. Eu não moro na praça, né, a doutora Ana Paula, que esteve conosco também lá, não mora na praça, e nós, teve até uma fala lá de um dos vereadores, infelizmente, que, nós não moramos na praça, então nós não podíamos ser ouvidos, entendeu? Então, isso é um grande erro, é um grande equívoco, porque a rodoviária, ela pertence ao município, ela pertence a todos nós. Então, se nós não participarmos dessas audiências, quando convocadas, que é uma coisa muito rara, como disse o Fábio, vai ficar, o poder público vai fazer o que quer, ele entra e faz, assina, e quando você abrir os olhos, já está lá. Você veja bem, né? Foi gasto, não sei qual o valor do gasto que teve ali na bilheteria, porque na rodoviária, nem provisória na bilheteria ali da Capitão Moraviária. Né? Teve desmatamento das árvores, aquelas árvores ali são centenárias, elas são bem antigas, né? Teve desmatamento da mata, espaçou melhor o lugar para comportar o estacionamento dos ônibus, mas é uma bilheteria. Você gastou tanto numa infraestrutura pequena, né, para que agora seja construída uma nova. Então, assim, é uma rasgação de dinheiro sem limites, sem freio, né? Então, muito mal planejado, né? O Caio, ele, né, com todo respeito ao prefeito, gosto do prefeito, gosto das ações, das poucas ações que ele vem feito, acho que ele tem boas ideias, mas ele não tem um bom assessoramento. O que falta para ele é um bom assessoramento, porque qualquer criança de terra idade saberia que o melhor mesmo é investir na urbanização lá do Parque Bitaru e melhorar aquela região que tanto precisa de melhoria. Verdade, o Parque Bitaru é uma região que precisa bastante. Agora são 8 horas, 20 horas e 51 minutos. Deixa eu só dar um recado aqui para quem está nos assistindo, você que está nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook. Olha só, você está batendo cabeça com a sua internet, quer mudar de internet? Olha só, nossa dica é a Fibernet. Por que você está batendo cabeça aí se você pode mudar para a Fibernet? Muda para a Fibernet. O telefone está aí, ó, 0800 878 9734. Para de bater cabeça com esse provedor que só te deixa na mão e muda para a Fibernet. Fibernet é a internet da área continental. Deixa eu também dar um recado aqui importante para você que está nos assistindo. Olha só, a Espaço Val Bronze em São Vicente. Rapaz, você, mulherada, quer dar aquele talento, olha só, vai lá na Espaço Val Bronze, vale a pena, com promoções, preços super acessíveis aí para todo mundo. Liga aí, entra no WhatsApp 997-424-0652, o número tá passando aí no GC, vai lá, faz um orçamento, veja lá, e ó, tá aí também um presente para você, maridão, ó, abençoa sua esposa aí, lá no Espaço Val Bronze,
vale a pena. Deixa a sua esposa aí, bem bonita, agrada a sua esposa, ó, tá aí, ó, um grande presente aí, presente de casamento. Leva lá a sua esposa no Espaço Val Bronze e nós voltamos aqui com o nosso Papo Regional. Estou aqui com o Dr. Paulo Magu, também com a doutora Daniele Vargas e o Dr. Rui Eliseu. Nós estamos conversando sobre essa ideia do prefeito de colocar a rodoviária da cidade ali na Praça Bernardino de Campos. A gente falou agora sobre a audiência pública e a importância aí da população participar da audiência pública. A gente tem ainda alguns minutos, 7 minutos aí para terminar a nossa programação, e eu queria um resumão aí dos nossos participantes. Tem muita gente comentando aqui no YouTube. A Tânia Gonçalves dá parabéns aqui para o doutor Rui. Parabéns, doutor Rui, pela colocação e por lembrar o fato histórico aí da Praça Bernardino de Campos. Agora a gente vai rodar, né? Rodar e um resumo. Eu queria um resumo de vocês acerca dessa situação, se dá ou não, até para dar uma esperança para as pessoas que moram ali naquele local e para a população de São Vicente, se dá ou não para reverter e qual o grau de probabilidade, né? Já foi falado aqui que o doutor Rui vai estar colhendo assinaturas aí para poder entrar no Ministério Público, mas eu gostaria de saber qual a probabilidade disso vingar realmente e o prefeito voltar atrás, porque o prefeito não gosta muito de voltar atrás nas decisões que ele tem, não. Eu queria saber, começando por você, doutor Paulo Magu, qual o grau de probabilidade, se dá para a gente dar uma esperança para o povo e, poxa, ouvir a população, é tão bom ouvir a população, o político é eleito ouvindo a população e depois vira as costas. Tem alguma chance de reverter essa situação, doutor Paulo? Olha, Fábio, isso aí com certeza, né? Havendo uma pressão da população, isso pode ser revertido sim. Eu acredito muito que isso é possível. A gente sabe muito bem que quando você tem, né, uma força vinda do povo, a gente consegue lograr êxito aí em várias demandas, né? Uma delas que eu recentemente participei foi a questão do pronto-socorro do Maitá. Todo mundo sabia que ele ia ser transferido, que não ia existir mais. E um dia depois que foi protocolada uma ação popular, o prefeito veio a público aí e falou que era fake news, que não ia mudar nada, e está lá o pronto-socorro. Independente se ia ou se não ia, a gente conseguiu chegar no objetivo, né? Que era não fechar o local. Então, eu espero que o Dr. Rui consiga lograr êxito referente a essa demanda. É uma demanda que eu acho que ele tem grandes pontos aí para ser explorado. Eu acho que o Ministério Público, tenho certeza que o Ministério Público vai acabar ingressando com uma ação civil pública que tem muitos elementos. Hoje os elementos históricos eles são bem debatidos, a parte de matar, a parte ambiental, né? Então tem bastante ponto para ser explorado. Acredito que vai ter um êxito bem legal. Espero que o prefeito possa mudar de ideia também, você fazer um outro estudo, ou mesmo por causa que chove quando vai pegar o ônibus, um todo é muito mais barato, né? Eu acredito que não é esse o ponto principal ali, eu acho que é a localização, que é um local perigoso, um local onde tem bastante usuário de drogas, como a doutora Daniele também pontuou, e eu mesmo já vi, né? Ali é um local de comunidade, então, de vez de gastar esses 7 milhões aí na praça e destruindo ela, eu preferia também que isso fosse gasto até mesmo para ajudar o pessoal dali, ajudar a revitalizar o local. São Vicente está precisando muito tem diversos locais aí precisando ser revitalizado, muito mais do que o centro de São Vicente. Então, acho que esse dinheiro seria muito mais bem gasto ali na parte do centro de convenções. Uma ideia que eu acho super importante, até se a rodoviária ficasse ali, a própria Polícia Civil, outros órgãos municipais, estaduais, poderiam ir para lá também. É um local de fácil acesso, um local grande, amplo, e que pode ser melhorado e estruturado. A gente tem diversos outros prédios aí que estão locados para o poder público
e ali não sendo um local de locação, sendo próprio, pode ser muito mais bem explorado. E isso automaticamente explora toda a região ali, na parte de comércio, na parte de revitalização, a estrutura de zeladoria, tudo ali ele vai acabar tendo que ser mudado. E você tendo uma rodoviária boa, os comércios também vão para ali, automaticamente a pessoa investe em melhoria da casa, em melhoria do local, isso gera um valor agregado dos imóveis, tudo vai ser influenciado. Acho que ele poderia gastar esse dinheiro aí de uma forma melhor e ajudar o pessoal do bairro ali em torno da rodoviária, da atual rodoviária. Esse é o ponto que eu coloco e a explanação que eu faço final. E óbvio que espero que a população pressione os seus vereadores que você conhece, manda e-mail, demonstra a vontade aí de que seja solucionado de uma forma melhor do que a que está sendo apresentada hoje pelo prefeito. É isso aí, obrigado pela sua opinião. Sua opinião, doutora Daniele, sobre esse assunto de vingar ou não a ação pública, a probabilidade, a chance do prefeito voltar atrás em relação a esse tema, essa ação de mudar a rodoviária para aquele local? Então, Fábio, eu acredito que só por força de lei mesmo, só entrando com as medidas judiciais cabíveis, né? No caso aí o doutor Rui aí acho que está adiante disso, né? Para pleitear aí a notícia de fato, né? Gostaria até de fazer a seguinte pergunta: se é necessário mais assinaturas, se é necessário mais movimentação aí da população. Eu espero que quem estiver assistindo esse vídeo, se não agora ou futuramente, que venha compartilhar, para que todos aí tenham acesso a esse material aí que está bem rico, né? Graças aos participantes e a pergunta aí da população que está se envolvendo. Então, fica também essa minha pergunta, se é necessário arrecadar mais assinaturas. Tem também um aplicativo que a gente pode aí dar iniciar, de repente, para recolher outras assinaturas, se for necessário. E é isso. Se não tiver participação ativa da população, o prefeito vai fazer o que bem entende mesmo e a rodoviária vai ser instalada lá na Praça Bernardino de Campos. É isso aí. Vamos lá, vamos se movimentar, pessoal. Vamos se movimentar. Sua opinião, doutor Rui, você que está movendo essa ação, aliás, mais uma, né? Mais uma aí para o seu currículo. Eita, homem batalhador, doutor Rui. Você é um cara batalhador. Admiro você, viu, doutor Rui? Sua convocação aí em relação a esse assunto, quer falar alguma coisa para a população em relação a esse tema? Eu gostaria de não estar falando isso que eu vou falar agora, mas Caio Amado, ele tem feito, o prefeito Caio Amado, não a pessoa dele, estou falando a gestão, que nós pautamos pela lealdade. Então, nós criticamos a gestão, não a pessoa dele. Ele está cometendo um grande desserviço à cidade de São Vicente. Caso da rodoviária, essa ideia esdrúxula, estapafúrdia de colocar na Praça Bernardino de Campos, o lixão do Jockey, que depois de ter uma decisão do Ministério Público, do promotor Rodrigo Dacal, de cessar com o jogar lixo ali no Jockey, ele continua operando o lixão do Jockey, degradando o bairro do Jockey Clube. As obscuridades dos contratos nos transportes, com relação à antiga Otrantur, com relação a essa nova, a Soul, toda essa obscuridade, torna-se um desserviço à cidade de São Vicente. Eu fico muito triste com isso. Mas é preciso que se faça alguma coisa. Nós temos uma Câmara que, infelizmente, não tem feito o papel dela. A gente tem dificuldade para dizer qual é o vereador que realmente faz uma fiscalização de fato do Executivo. Pelo contrário, fica fazendo zeladoria, fazendo videozinho de tapa-buraco, batendo no ombro do prefeito Caio Amado. Mas nós não vemos uma fiscalização efetiva. O que tem sido feito são feitos por quem não tem a caneta, não tem mandato, por cidadania mesmo que alguém faz essas coisas. Então, eu fico triste com isso, mas eu não perco a esperança. A questão da praça, eu acredito que isso não vai vingar.
é a esperança que eu tenho no coração. Agradeço a oportunidade ao Fábio, acompanhando os meus colegas aí também. Legal, bacana. Considerações finais, já são 9 horas, 21 horas e 2 minutos. Passando aqui para as considerações finais, deixa eu só agradecer aqui o Júnior, a dona Cleusa, a Yara, a dona Tânia, o Tiago, o pessoal que nos acompanhou aqui no YouTube e todos os nossos parceiros. Vamos começar aqui, né, pela doutora Daniele Vargas, suas considerações finais, nossa noite, nesse novo layout, nesse novo formato. Eu quero já agradecer, né, você por participar, por aceitar, doutora, participar com a gente. Muito obrigado. Suas considerações finais. Fábio, é sempre um prazer. Eu estou já figurinha carimbada aí na live, né? Adorei o novo formato, o modelo da live. E é sempre um prazer aí estar com os colegas. Eu estou ouvindo o Dr. Paulo, né? E muito bom mesmo. Eu também acredito, aí faço minha as palavras do Dr. Rui, acredito sim na força da petição, né? A gente tem esse poder, a advocacia tem esse poder de estar peticionando e estar em busca dos interesses da população como um todo, e me mantenho à disposição aí para qualquer eventualidade e necessidade da a gente angariar e colocar isso aí tudo para frente e pôr no papel, que é o mais importante. É isso aí, nossos advogados. Olha, muito obrigado pela participação. Doutor Paulo Magu, obrigado por participar, meu querido. Suas considerações finais. O seu áudio está travado, seu áudio. Opa, pronto. Primeiro eu quero agradecer aí você por ter me convidado mais uma vez a participar do seu programa, a todos que ficaram até o final, ouviram nossas explanações, as nossas ideias, né? Eu espero realmente aí que o programa continue por longos e longos anos e gostei demais aí do novo formato. Acho que a gente tem sempre que aprimorar e melhorar, né? Seja ele na nossa vida pessoal, profissional, e isso tenho certeza aí que você faz com bastante coração e vontade. As minhas considerações finais sobre o tema são os que eu falei. Espero que o nosso prefeito Caio Amado aí possa abrir a mente, ouvir mais aí a população. Espero que os nossos ilustres vereadores cumpram o seu papel de fiscalização e que pelo menos vá verificar realmente se a praça tem essas condições que são alegadas, e espero que o Dr. Rui aí tenha logo êxito, pelo menos para que isso seja um debate mais amplo e que seja mais coberto até pela própria população e pela mídia. Essas são as minhas considerações finais. Uma boa noite a todo mundo. A doutora Daniela aí que representa as mulheres do nosso grupo. E é isso. Um abraço, gente. Legal, muito obrigado. Gratidão sempre. Doutor Rui, suas considerações finais, meu irmão. Rapidamente, mais uma vez, obrigado, Fábio. E eu queria aqui externar meus agradecimentos também ao doutor Paulo Magu, doutora Daniele. É muito bom ver que em São Vicente tem advogados que não têm medo de se posicionar. Porque eu costumo dizer que a advocacia, da qual eu tenho muito orgulho de ser advogado, ela é mais que uma profissão, ela é uma missão, ela é um sacerdócio. Então, quando eu vejo advogados como o doutor Paulo Magu, doutora Daniele, doutora Ana Paula também, que já esteve aqui, pontuar a sua posição perante a cidade, olha, eu fico muito feliz, porque, infelizmente, nós estamos tendo muita omissão por parte da advocacia de São Vicente, por quem deveria coordenar os trabalhos da advocacia na cidade, uma omissão muito grande, um passar de pano e uma inação, não fazer nada diante do que está acontecendo na cidade. A OAB de São Vicente deveria protagonizar mais a que veio, a sua missão de defender a Constituição e os direitos sociais na cidade, coisa que não está acontecendo. Falo isso de coração e falo isso com toda a propriedade, porque eu sei. Está registrado, está registrado. Vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube e nos prestigiaram aí acompanhando, por favor, não deixa de se inscrever aí no nosso canal e também seguir o nosso Instagram
Tá aí o Instagram de todos os nossos comentaristas, tá aí no GCzinho deles. Legal, todo mundo aí. Segue o Instagram de cada um aqui, veja aí as publicações deles, vale a pena, hein? O pessoal forma opinião e tem bastante demanda, bastante coisa para passar para a gente. Quero agradecer todos que acompanharam nossa programação. Semana que vem tem mais Papo Regional. Deus abençoe a todos. Sempre coloque Deus na frente de tudo. Se você colocar Deus na sua frente, meu irmão e minha irmã, ninguém vai poder mexer com você, porque agindo Deus, quem impedirá? Deus abençoe a todos e até a próxima semana no nosso Papo Regional. Valeu, pessoal! Tchau.